papel desempenhado pelo Judiciário durante o golpe de 2016 em muito se assemelha ao que desempenhou ao longo da história republicana. O agravante é que, em momentos anteriores, o poder moderador era exercido pelas armas, com exceção do período de 1964 a 1985, quando as Forças Armadas, e muito especialmente o Exército, deixaram de ser moderadoras do processo político e assumiram o papel de atores políticos. Durante a República, as Forças Armadas exercitaram o poder moderador. Em 64 e 85, deixaram de exercitar o poder moderador e assumiram o papel de atores políticos. Então, em todo aquele tempo, o Judiciário era coadjuvante dos golpes. Hoje, é ele que assume o papel de protagonista. O princípio da separação dos poderes, inaugurado com a Constituição de 1891, formalmente possibilita que as questões políticas sejam apreciadas pelo Judiciário. Mas, tal como todas as demais demandas, devem ser julgadas com fundamento na lógica que orienta o funcionamento do Poder Judiciário, ou seja, no alegado e provado, na subsunção de um fato a uma norma do Estado. E aí vale a pena saber o que é essa tal da subsunção, que expressa algo que está compreendido em, ou mais tecnicamente, o conceito da concordância ou enquadramento de um caso concreto com um preceito abstrato. Então, o Judiciário pode julgar qualquer causa que ele seja submetido? Pode. Porque ele precisa analisar um fato. Temos um fato? Temos. Está provada a ocorrência do fato? Tem. Existe norma que rege esse fato? É só pegar a norma e ela tem que confrontá-lo com o fato e saber qual a consequência que sai disso. E essa é a questão. Para analisarmos o enquadramento de uma norma legal, precisamos previamente aferir se o fato realmente existiu. Se o fato não há, sem o fato, não há que se falar em análise jurídica. E somente pode haver enquadramento jurídico depois do convencimento sobre a existência do fato. Nenhum juízo pode ser formulado sem convencimento resultante de análise de prova. Isso é muito importante nesse momento. Foi feita uma reforma de luxo no triplex. O triplex era do sujeito que dizem que era. O elevador que foi instalado lá foi sendo um apartamento de quem se imputa, tendo sido feita uma reforma, tem um elevador, esse elevador foi pago por alguém que não deveria ter pago. Então são fatos, são premissas sobre as quais o direito vai se debruçar depois, mas primeiro tem que analisar o fato. Aí diz que tem uma reforma de luxo. Quando quando eu vi fotografia do triplex, eu falei, olha, essa reforma de luxo aí, a pintura que eu fiz lá na minha casa velha no sítio, está muito melhor do que a reforma de luxo. E o elevador que não tem, e o fogão de 4 bocas. Horroroso. Horroroso, Aquilo não dá para passar uma pizza naquilo, porque não cabe uma forma daquela grande. Então você vê assim, então o fato sobre o qual recai a análise jurídica, ele é uma ficção. Então a primeira coisa que o Judiciário precisa analisar tem fato? Se tiver fato, vamos continuar a conversa. Se não tem fato, não dá para fazer uma análise jurídica. E aí, para analisar fato, nós estamos de prova. E prova é todo meio de reconstituição de um fato concreto havido no mundo natural. Provar implica reconstituir uma ocorrência. O juiz, tal como o historiador, ele não analisa o fato em si. Ele analisa uma reconstituição de um fato. Ele vai se valer de todos os meios necessários para reconstituir um fato. O trabalhador que diz que ele trabalhou 12 horas por dia, ele já trabalhou. Esse fato já ocorreu. Não tem como voltar na máquina do tempo e olhar se ele trabalhou às 12 horas. Mas olha, mas eu tenho aqui a hora que eu o cartão de ponto, a hora que eu entrei, o cartão de ponto, a hora que eu saí. Eu não tenho cartão de ponto, eu tenho o meu companheiro que saiu comigo. Eu tenho aqui a prova que eu saí, tem a câmera de filmagem lá da rua, na hora que eu entrei e saí, eu tenho como provar que este fato ocorreu. Então nós vamos reconstituir o fato. É isso que é prova. Prova são elementos de constituição de uma ocorrência já exaurida, já passada. E aí nós vamos falar de um julgador intelectualmente honesto
somente forma sua convicção se um fato resultar cabalmente provado. E aí, esse é o problema de honestidade intelectual. Não é possível, não se pode ter convicção sem prova. Convicção sem prova tem um nome: leviandade. Porque um julgador intelectualmente honesto somente forma sua convicção se um fato resultar cabalmente provado. Um acusador, e aí é diferente, um acusador somente forma sua opinião, membro do Ministério Público, se um fato resultar cabalmente provado e houver indícios de que a pessoa a ser acusada seja a autora do fato. Então tem lá, né? Zé da Silva, né, morreu. Né? O João da Silva, né, morreu, tá lá. Tem certeza de que ele está morto. Então, ocorreu um crime. Está lá o cara morto. Né? Na Baixada Fluminense, aquela coisa, onde eu trabalhei 18 anos, né? Parece com um monte de facadas nas costas e a perícia conclui que é suicídio. Né? E não pensem que, né, o processo político depois se apropriou dessas fraudes. Né? Nós temos aí inúmeros casos de gente atropelada, de gente... Né? O Mesog é o exemplo mais emblemático, não é o Filho, é o segundo exemplo, né, dos suicídios que ocorrem no sistema. Né? Está suicidou, mas aí nós temos um fato. Né? Nós temos uma pessoa que morreu. E temos indícios de alguém, que alguém matou aquela pessoa. Bom, nós temos um fato, nós temos um crime. Vamos agora saber quem é o autor, quem são os possíveis autores. O juiz só vai poder dizer isso no final do processo. Ao longo do processo ele não pode acusar ninguém. Aliás, a Constituição diz que ninguém será considerado culpado sem trânsito julgado, sentença penal condenatória. O Supremo está rasgando a Constituição dizendo que, né, a presunção, né, de culpa se estabelece com julgamento em segunda instância. Mas isso é um momento, né, é mais um golpe na Constituição. Então, se eu tenho um fato, né, e o Ministério Público, a polícia investiga lá, olha, os autores são esses aqui, José, Pedro e João. Né? O Ministério Público realmente tem indícios de que esses três ou estavam juntos ou foi um deles. Acusa os três. Porque há indícios de autoria, certeza do crime e indícios de autoria. Aí sim pode começar um processo. Se não tem sequer indício da ocorrência do fato, não é caso nem para ação penal. É caso no máximo para uma sindicância como um inquérito. Então, nenhum processo criminal pode começar sem prova cabal da ocorrência de um fato criminoso, e para os casos de dúvida quanto à ocorrência de um fato, existem sindicâncias e inquéritos. A iniciação de um processo sem que haja prova cabal de um crime ou indícios de quem seja o autor implica em falta de justa causa para o procedimento. E é esse nome que dá, né? Lá na sede da Câmara Criminal, vocês dão esse nome lá, né? Quando uma pessoa está sendo processada por um fato que não ocorreu, diz que é falta de justa causa e tranca-se a ação penal. Não é isso? Eu peço que vocês ao se construíram, porque eu fui juiz civil a minha vida inteira. Eu só estudei processo penal e direito penal para passar no concurso. E ele é um desembargador da Câmara Criminal. E eu estou me atendo aqui a falar de direito penal ao lado do desembargador criminal do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Uma coisa aqui, você faz como aquela vez, você deu uma cotovelada com a besteira, que me quebrou uma costela, onde você faça isso, por favor, sem quebrar a costela. Então, foi o caso, aí que nós vamos entrar na questão. Foi o caso do processo por crime de responsabilidade contra a presidenta Dilma. E não existia prova de que houvera crime de responsabilidade. Menos ainda que a presidenta Dilma tivesse concorrido para a crítica. Isso é gravíssimo. Aí você, o processo é político. Não. O processo por crime de responsabilidade é jurídico-político. Ele é político. Como são políticos todos os julgamentos. Como é político o Estado, como é político um dos poderes do Estado, que é o Poder Judiciário. Mas diante da inexistência de fato criminoso, caberia ao Judiciário impedir a instauração do processo por crime de responsabilidade por ausência de justa causa. E aí nós falamos de impeachment, nós importamos essa palavra, né, que difere do impedimento, nós podemos falar de impedimento por outros motivos. Então nós vamos falar de afastamento por crime de responsabilidade, nós importamos esse nome, né, que se usa nos Estados Unidos. Mas impeachment é processo por crime de responsabilidade. Essa palavra não está na lei. Vamos falar de crime de responsabilidade. É crime. Impeachment é processo por crime de responsabilidade.
É um processo criminal julgado em foro privilegiado, no Senado, após a autorização da Câmara dos Deputados. Portanto, é um processo jurídico submetido a julgamento por uma casa política. Os ministros supremos que praticarem crime de responsabilidade também serão julgados pelo Senado. Os desembargadores, se cometerem crime, serão julgados pelo Superior Tribunal de Justiça. Não sei nem como é que está isso aí hoje, aí, né? O Supremo está fazendo umas coisas aí com a Constituição sobre o tal do foro privilegiado, com foro por prerrogativa de função. Né? Isso dá uma outra discussão. Mas os desembargadores são julgados no STJ, os juízes, né? Nos respectivos tribunais, nunca na primeira instância. Né? Então o Supremo tem mexido nisso aí, eu não sei como é que vai fazer. Porque ele diz que o senador vai ser julgado pelos crimes cometidos. Senadores e deputados serão julgados pela justiça ordinária, justiça comum, pelos crimes cometidos fora do mandato. Agora, para os vereadores não vale, para os secretários municipais não vale. Então, um secretário, né, de educação, lá de Belfo Roxo, né, que não fala de outro lugar qualquer, ou pode ser de educação, um secretário municipal que cometa um crime junto com o senador será julgado na primeira instância, e o secretário ou o vereador pelo Tribunal de Justiça. Né? Que é essa coisa que mexe numa ponta sem saber o que acontece na outra. Mas, né, voltando aqui à questão do foro privilegiado, o foro por prerrogativa de função, o Senado Federal tem poder de julgar crimes de responsabilidade. Não só da Presidente da República, mas como também dos ministros do Supremo Tribunal Federal. O processo é um processo criminal e que tem que obedecer os parâmetros do processo criminal. Ele tem um rito especial, mas como outros processos tem ritos especiais. Né? Tem uma infinidade de ritos aí que eu não saberia dizer nem quantos são, né, no âmbito da justiça criminal. Então, se é cabível, agora, isso é cabível ao juízo de conveniência, à oportunidade, ao julgador, né, da casa política, mesmo não se pode dizer dos membros do Poder Judiciário, que devem julgar de acordo com as leis. Tem uma liberdade, os julgadores têm uma liberdade, assim como os jurados têm liberdade. Né? Os jurados julgam de acordo com a sua consciência, o ditame das suas consciências, e não de acordo, né, estritamente, não precisam justificar. Assim são os membros da casa política. Mas os membros do judiciário não têm essa prerrogativa de julgar de acordo com os ditames das suas consciências. Tem que julgar de acordo com as provas que estão nos autos. E o julgamento dos casos políticos, com fundamento na ordem jurídica, é fenômeno que recebeu o nome de judicialização da política. Isso é uma longa questão da judicialização da política. Não, isso é um caso político, não pode julgar. Claro que pode. Né? Não pode julgar com juízo político, tem que julgar de acordo com as leis. Né? E um bom exemplo disso são os homicídios, né? Dos trabalhadores de algum capital. Né? No final das contas, não conciliou, julga. Né? Isso é um caso político, que é um caso mais político do que o conflito de capital e trabalho. E o judiciário tem o poder de arbitrar. Então, não tem que pensar, a causa política não vou colocar a mão. Aí Rui Barbosa sofreu muito pela República, toda vez que ele ia lá impetrar o mandado de segurança, os ministros do Supremo, não vou botar a mão nisso aí não, porque esse caso é um caso político. E deixava o Rui Barbosa apenas isso. Né? Um e dois, tem 10 casos, não. Né? Foram centenas. E aí, mas esse fenômeno de judicialização da política está presente porque o judiciário tem o poder, nenhuma, aliás, está na Constituição também, que a lei não excluirá da apreciação do poder judiciário nenhuma lesão ou ameaça de direito. Porque é político, o judiciário não vai poder julgar? Não pode, né? De acordo com os parâmetros da legalidade. Aí nós temos um outro julgamento, uma outra questão, que é o julgamento das causas antissubmetidas ao poder tradicional, sejam contendas entre familiares ou religiosos, que é um fenômeno que recebeu o nome de judicialização das relações sociais. Né? Já julguei causa dessa. O filho está lá, não quer trabalhar, vagabundo, não sei o quê, o pai pega e move uma ação de reintegração de posse no quarto dele. Né? Antigamente o pai botava o filho para fora, você vai embora, você é vagabundo, vai caçar um lugar para você trabalhar, e o filho ia, baixava a cabeça, pegava a trouxa dele e ia embora. Hoje vai assim, não sai daqui de jeito nenhum. E aí vai o pai para a justiça com a ação de reintegração de posse no quarto do filho. E até pior, né? No final você tem que despejar o filho do quarto da casa dele. Né? Existe isso, existe, eu já julguei casos dessa natureza. Né? Loucura é pouco.
Tá? Isso aí é só o básico, depois eu te conto uns negócios bem melhores. Mas então, existe a possibilidade? Existe. Isso não é judicialização de política, isso é judicialização de relações sociais. Enfraquecimento do poder tradicional, e aí o judiciário entra se metendo num lugar onde antes ele não se metia. Mas os julgamentos políticos pronunciados com base em conveniência e oportunidade, afastados das regras do direito, é fenômeno que podemos designar como politização da justiça. Neste tipo de julgamento, o judiciário é partícipe de golpes e de violações a direitos de quem os detém. E este é um fenômeno complicadíssimo, né? É o fenômeno da politização da justiça. Ao judiciário não é assegurada qualquer discricionalidade no ato de julgar. A única liberdade que há de ter o juiz é o de escolher as provas que lhe pareçam mais convincentes e declará-las para justificar o seu convencimento. É o que se chama de livre convencimento motivado. No mais, toda atuação do judiciário há de estar pautada pela lei. Juízes que não se pautam pela lei, pela ordem jurídica, são seres de altíssima periculosidade social. E eu morro de medo. Né? Então estou falando, né, voltando aqui a falar, de juízes intelectualmente honestos. Não é o caso do juiz que, por exemplo, esteve nas ruas pedindo a destituição da presidenta Dilma, a prisão do ex-presidente Lula, e quando ele foi sorteado o processo para impedir a posse do ex-presidente, o ministro de Estado não se deu por impedido ao suspeito. Eu posso, né, chutar para a rua e correr para agarrar. Nós precisamos escolher nossos papéis e assumir eticamente os papéis que escolhemos. Em 2016, o judiciário tinha o papel de garantir os julgamentos de acordo com a ordem jurídica. As garantias que se deferem aos magistrados são precisamente para que exerçam suas atribuições sem as consequências do desagrado, do sentimento das maiorias circunstanciais ou dos arranjos políticos transitórios. É por isso que temos direitos e garantias individuais. É por isso que temos na Constituição um capítulo reservado aos direitos e garantias individuais, mesmo contra a vontade das maiorias e a vontade do Estado. É direito do indivíduo, numa ordem estabelecida, contra as maiorias circunstanciais ou o próprio Estado. Os exemplos dos julgamentos de Sócrates e Cristo deveriam ser rememorados por aqueles que atuam no poder judiciário no Ocidente. Muito desse nosso modelo é de justiça. Numa ordem em estabelecimento, as autoridades emergentes ocupam o lugar das autoridades estabelecidas. E somente nestes momentos revolucionários é que os magistrados não têm garantias, ou os poderes estabelecidos não hão de funcionar sobre estes fundamentos. Então, no momento revolucionário, e revolução não é golpe, no momento revolucionário, há um poder emergente, há uma destituição da autoridade constituída e há, a gente vai chamar de autoridade emergente. Neste momento transitório, os juízes não têm garantia, não tem ordem. A ordem circula e uma outra ordem está sendo construída. E, portanto, não há que se falar em funcionamento regular dos tribunais. Senão a gente cai naquela história lá que a ordem dos advogados da Rússia, depois no momento da Revolução de 17, ela expulsou o Lenin da ordem dos advogados lá. Olha, pessoal, vocês não estão entendendo. Não tem mais ordem dos advogados aí. Vocês não existem mais. Não são vocês mais que regulamentam nada. O poder agora é outro. É este que está surgindo, é este que está emergente. Vocês é que foram destituídos. Vocês é que não são o que pensam que são. Saiam daí ou então manter essa expulsão aí, que vocês vão ver. Qualquer coisa está falando. Mas no meio, no processo, a ordem dos advogados da Rússia expulsou o Lenin dos seus quadros. Ou seja, não entenderam que a velha ordem tinha caído e que uma nova ordem estava se estabelecendo ou estava emergente, para usar a palavra comum da ciência política de autoridade emergente. Então, tirando esses momentos, o papel do juiz é dizer o direito de acordo com o ordenamento jurídico. Ele não pode começar a pensar que está vivendo em tempos de exceção, como pensaria um juiz revolucionário, num tribunal revolucionário, num momento como foi aquele dos primeiros momentos da Revolução Francesa, ou desse momento em que o Lenin tem que explicar para os advogados que eles já não são mais ordem estabelecida e que outra ordem está se estabelecendo. Então, o funcionamento judiciário em 2016 se deu tal como ocorre nos tribunais transitórios em momentos revolucionários,
Como não vivenciamos um processo revolucionário, podemos dizer que o funcionamento do judiciário, com discricionariedade e deixando de assegurar os direitos e garantias constitucionais dos acusados, foi parte do golpe. O que foram os estamentos estatais que se voltaram contra a sociedade e contra os indivíduos que ocupavam posições de mando com o apoio da maioria da população brasileira. E este modo de ruptura da ordem jurídica é o que caracteriza um golpe de Estado. O que tivemos foi um golpe de Estado na sua mais clássica concepção. O que caracteriza um golpe de Estado é a volta dos estamentos burocráticos do Estado contra a ordem estabelecida. Isso há de caracterizar um golpe e que há de distinguir, né, o destronamento de uma ordem estabelecida, né, pelo povo, que aí nós vamos falar de poder constituinte originário, nós vamos falar, né, de processo revolucionário. Então o que tivemos foi classicamente um golpe de Estado. Mas não foi a primeira vez que o judiciário participou de golpes no Brasil. Em quase todas as vezes como coadjuvante. Nunca com tanta proeminência como fez em 2016 e continua fazendo. Eu depois vou lhes relatar um pouco da história do judiciário no Brasil durante a República, né, que foi objeto dos meus estudos, da minha dissertação de mestrado em ciência política, né, e que eu analisei vários desses casos. E aí os juízes, quando não pertencentes às oligarquias, foi ministro supremo também, Vitor Nunes Leal, que eles estavam sujeitos à sedução ou vingança. Uma figura clássica do Brasil era o juiz de fora, né? Quando o interesse do rei era contrariado numa determinada vila, ele mandava um juiz de fora. Era o juiz do Rio. Ele não estava ali envolvido nos interesses locais. Esse juiz de fora, ele chegava, né? Ele, né, ficava um tempinho ali, fazendo pose de juiz, né? Vinha do advogado, vinha de Lisboa. Aí ele arranjava para ele a filha, né, um potentado daquele para ele casar, ele virava o juiz de dentro. Ou então ele era perseguido, a casa dele pegava fogo, aconteceu as coisas dessas. Né? Aí proibiram o juiz de fora de casar, proibiram de ficar mais 2 anos na comarca, mas não tinha jeito. Né? Ele acabava se miscuindo no interesse local, ou bancava o papel de juiz. Né? Se colocava acima do interesse, mas ele ficava 2 anos, ele ia embora, e aí o Oliveira Mendes assistiu, o juiz é de fora, mas a comarca é de dentro. E os interesses continuavam sendo geridos do mesmo jeito. Né? Então, mas a primeira questão, né, contra o juiz, se ele não é da oligarquia, né, é ser seduzido ou, né, sofrer a vingança. Então, nesse processo de politização da justiça, nós vamos encontrar vários casos. Eu vou ler aqui um julgamento de 1926, quando tem a reforma da Constituição de 1891, que não atinge o quórum, tem maioria, mas não tem quórum. E deram a reforma por aprovada. Deram a Constituição por emendada, restringindo o habeas corpus. E aí isso vai para o Supremo, aí um ministro, Hermenegildo de Barros, né? Eu tinha perdido, né, a sorte que eu sabia onde é que estava, e que livro estava, e eu cacei esse fim de semana inteiro para trazer para ler para vocês. Aí fui para Niterói participar de uma banca, aí o pessoal ficou procurando lá para mim. Eu digo, não, 1926, pode procurar, Hermenegildo de Barros, a votação do Supremo sobre a reforma, 1926, que restringiu o habeas corpus, e fui para a UF, aí me atrasei todo. Aí quando cheguei lá no meu gabinete, o papel não estava lá mais, que eu tinha pedido à biblioteca para pesquisar para mim. Aí me disseram que a minha assessora, Marisa, que está aqui, tinha trazido para cá. Eu disse assim, será que ela vai ficar lá? Ou ela vai cansar de me esperar que eu estou atrasado e vai embora? E eu vou ficar sem poder ler essa pérola do pensamento jurídico brasileiro. Olha o que Hermenegildo de Barros fala no voto dele, criticando os outros ministros, falando da politicagem. Assim, pelo meu voto, o Supremo Tribunal, porque o que aconteceu? Né, para explicar esse contexto aqui. O Supremo era usado para aquelas políticas de intervenções. Todas aquelas políticas de intervenções que eram feitas contra as oligarquias oposicionistas tinham o dedo do Supremo. Né? Eu explico depois em que circunstância aquilo se dava. Então o Supremo era partícipe daquelas perseguições às oligarquias que, né, costeavam o alambrado ou que bandeavam para a oposição. E aí vai lá o ministro Hermenegildo de Barros. Pelo meu voto, o Supremo nunca se teria ocupado desses casos políticos, tão frequentemente sujeitos ao seu conhecimento, porque eu sempre os repeli em limite, sem exceção de um só, mesmo os chamados Caso Seabra e Raul Fernandes,
para só falar de meu tempo no tribunal, os quais são até hoje lembrados como os mais escandalosos, aliás, com injustiça, porque a maioria do Supremo conheceu, muitas vezes, de habeas corpus em casos mais extravagantes do que estes. Seu ministro Hermenegildo de Barros julgando a constitucionalidade da reforma da Constituição de 1926. O caso Seabra é um caso bem interessante, que JJ Seabra era o ministro da Aviação e Obras Públicas do Marechal Hermes da Fonseca e queria ser candidato ao governo da Bahia, apoiado por Rui Barbosa. E não tinha espaço para ele ser candidato ao governo da Bahia. O espaço político estava ocupado. O juiz seccional, existia um juiz federal por estado na Primeira República e 2 aqui no Distrito Federal. Esse juiz federal era o juiz da arruaça, era o juiz que dizia que as suas ordens não estavam sendo cumpridas, que o judiciário estava sendo desprestigiado, e ele pedia a intervenção federal. Então o caso Seabra parece que o juiz, olha, minha ordem não está sendo cumprida. O Barbosa vai ao Supremo, olha, o juiz não está sendo atendido. E o Supremo pede ao Exército para bombardear Salvador para um habeas corpus do ministro, do juiz seccional, ser atendido. Para bombardear Salvador, acabaram com a cidade, mas fizeram um troço tão bem feito, o JJ Seabra, que era só para o JJ Seabra ser candidato, ele foi candidato único. A eleição. Não, o negócio foi muito bem feito. Então, quando o ministro Hermenegildo de Barros fala disso aqui, ele fala assim, os dois casos, Raul Fernandes é o antigo estado do Rio de Janeiro, que envolve Nilo Peçanha, também são casos maravilhosos, que envolvem, inclusive, para poder tirar um ministro do Supremo Tribunal Federal, o ministro Alberto Torres, o centenário de morte se rememorou no ano passado, o ministro acusava o ministro como corrupto. Ele era um ministro partidário, claro, ele era ligado ao Nilo Peçanha, mas não era caso de corrupção, mas acusaram ele de corrupção, acabaram com a vida do homem. Ele só conseguiu ganhar uma aposentadoria depois, porque o Afonso Pena morreu e o Nilo Peçanha subiu, e deu uma aposentadoria para ele. Só teriam acabado, não subiu, ele morre logo depois também. Adoece, parece e morre, porque a injustiça mata. Então o caso Raul Fernandes é este outro caso que, segundo o ministro Hermenegildo de Barros, não são os dois mais escabrosos. Eu concordo com ele, que não são os mais escabrosos, e selecionei alguns outros casinhos aqui, mas que eu não vou contar agora, porque o Ciro, eu estou com medo dele me dar uma cotovelada aqui, e da última vez foi coisa muito séria. Eu vou passar a palavra para ele e a gente continua o bate-papo em seguida. Boa noite a todos. Queria agradecer ao Sindicato dos Bancários por essa oportunidade de vivenciar a jurisdição junto ao povo. A nossa Constituição diz que o poder emana do povo e em nome do povo deve ser exercido. Isso ocorre na nossa representação do Poder Executivo, quando não há golpe. Isso ocorre na nossa representação do Poder Legislativo, mas não ocorre na representação do Poder Judiciário. Nós não temos uma legitimação representativa. Por isso, o que se propõe, o que se espera, é que eventos como esses possam ser repetidos rotineiramente. O juiz tem que sair do seu espaço togado e palaciano para vir ao encontro da população, para dialogar, para conversar, para prestar contas, para se expor e para se comunicar. Nós temos aqui, muitas vezes, imagens deturpadas de decisões judiciais, de ações do Poder Judiciário, por falta de uma comunicação direta. O juiz tem que explicar à população e não se elitizar através dessa linguagem do jurisdicionês que nós utilizamos para nos esconder
dentro da toga e para nos colocar num espaço muito distanciado da população. Nós pagamos um preço muito caro por essa falta de comunicação, até porque quem faz a nossa comunicação o faz de forma bastante deturpada, manipulada, como é de conhecimento de todos nós. Então, hoje, nesta noite, estando aqui com o protagonismo do Dr. João Batista Damasceno, ele é o protagonista, eu estou fazendo apenas aqui uma ponta neste encontro, porque ele é o doutor dessa causa, e nós temos que fazer aqui uma análise no momento em que eu estou bastante motivado pela leitura do livro do professor Ivan Proença, que nos dá uma lição de história de como o golpe se faz no Brasil. Normalmente, a imagem que nós temos do Supremo Tribunal Federal é uma imagem de juízes com idoneidade, com conhecimento jurídico, com histórico de atuação nas lides, seja acadêmicas, seja judiciárias, e de pessoas respeitáveis e respeitadas que têm o papel de interpretar a Constituição, né? Não sei se nós estamos vivendo no melhor momento da República, porque, por um lado, é bom que a população conheça e saiba de cor o nome dos seus juízes, e hoje todos nós sabemos. Mas não sei se nós conhecemos esses juízes pelo que eles teriam de melhor, pelo conhecimento jurídico, pela idoneidade, pelo notável saber jurídico, pela respeitabilidade. Infelizmente, o que nós temos visto no Supremo Tribunal Federal do Brasil, diferente das cortes constitucionais de outros países, é uma demonstração de pouca educação, de uma convivência conflituosa, de uma demonstração de vaidade que acaba prejudicando a imagem que nós devíamos ter daqueles que devem ser a última esperança da população, porque a política ela é conflituosa na sua própria atuação, mas o judiciário não pode ser. O judiciário tem que ser aquele que diz o direito, que garante o direito, que garante o respeito à Constituição. Além desses casos que o Damasceno mencionou aqui e que nos deixa com pouca respeitabilidade pelas decisões do Poder Judiciário como um todo, e eu sou presidente de uma Câmara Criminal do Rio de Janeiro, é uma responsabilidade muito grande, porque eu trago também para mim e para a minha Câmara todo esse aspecto crítico de ser responsável por colocar hoje no Rio de Janeiro 52 mil brasileiros num sistema penitenciário caótico e de dar vergonha a qualquer civilização. O sistema penitenciário brasileiro, grande parte da população acha que ainda existe impunidade nesse país, acha que ainda se deve ampliar o número de pessoas a serem excluídas do convívio social, como a campanha de redução da maioridade penal, que de vez em quando sai por aí, como a própria opinião pública, que hoje está com cerca de 90% dos brasileiros que querem redução da maioridade penal, que querem o aumento das penas, mesmo sabendo, mesmo tendo consciência que as nossas prisões, além de ser um atentado contra a dignidade da pessoa humana, não cumprem o seu papel de ressocializar qualquer cidadão. Além desses casos que o Damasceno trouxe aqui para a nossa reflexão,
nós temos alguns que devemos refletir sobre o papel que a Suprema Corte do nosso país tem desempenhado historicamente. Temos que nos envergonhar do julgamento que mandou Olga Benário para a morte, entregando-a nas mãos do governo nazista. Temos que nos envergonhar de um acontecimento muito recente, que talvez não tenha incomodado muita gente, mas a mim, pessoalmente, incomodou muito, e todos já devem saber que eu sou um juiz muito ligado, muito vinculado ao direito da criança e do adolescente. Muito recentemente, o Supremo Tribunal Federal mandou uma criança brasileira para os Estados Unidos a pedido da intervenção da então secretária de Estado, Hillary Clinton. Isto não é o Supremo Tribunal Federal que nós desejamos, que sofre e se debruça e se ajoelha diante de exigências políticas dessa natureza. Uma criança brasileira, filha de mãe brasileira, com um pai americano, e que foi mandado para lá, e ninguém sabe como está essa criança, em que estado ela está, com um pai absolutamente irresponsável. A mãe faleceu no parto da irmã do Sam, era o Sam era o nome do menino. Mas essa atuação do Poder Judiciário, e aqui nós dois representamos uma associação de juízes para a democracia. E nós temos sofrido também uma certa perseguição dentro do Poder Judiciário por sermos fiéis ao juramento que fizemos quando assumimos a nossa posse. Juramento é esse: juro cumprir e fazer cumprir a Constituição e as leis do meu país. E isso tem levado alguns colegas da Associação de Juízes para a Democracia a um verdadeiro pelourinho persecutório, muitos respondendo a processos administrativos, ameaçados, sofrendo um bullying institucional permanentemente. E isto é bom, que neste momento de comunicação com os senhores que representam o segmento dos trabalhadores, estamos assistindo a forma com que um ex-presidente da República tem sido tratado pelo Judiciário, pelo Ministério Público e pela política brasileira. Isso não é novidade para nós que ousamos, dentro do Judiciário, sermos fiéis ao nosso juramento de cumprir e fazer cumprir a lei e a Constituição do nosso país. Recentemente, nós tivemos 4 magistrados que foram processados no Conselho Nacional de Justiça por terem se manifestado enquanto cidadãos, se manifestado contra um processo político de impeachment da presidente Dilma antes desse processo se consumar. Por isso, foram processados. Felizmente, o bom senso falou e eles tiveram o seu processo arquivado, não chegaram a ser punidos. Mas o processo em si já é uma punição. O desembargador Damasceno também tem sido vítima permanentemente de uma perseguição interna, sofrendo algumas representações, alguns processos, em razão desse nosso comprometimento, com a lei e a Constituição. O sistema penitenciário brasileiro, ele também demonstra muito isso que nós estamos vivendo neste momento. Quem é que está dentro do sistema penitenciário brasileiro? Quem são aqueles que são eleitos e escolhidos pelo Judiciário para irem para o sistema penitenciário brasileiro? Justamente os pobres e os negros e os pobres da periferia. E qual é? Isso parece uma certa contradição com os acontecimentos atuais, quando a gente vê doleiros, políticos, empresários sendo presos,
isso é apenas uma falsa demonstração de que a justiça é para todos. Primeiro, porque o percentual desses endinheirados que estão sendo aprisionados e que não estão sendo aprisionados em razão da prática criminosa, mas em razão de perseguições políticas, em razões de acusações que as circunstâncias apontam para este momento. Nós já tivemos momentos históricos de perseguir comunistas. Era fácil, era só atribuir a uma pessoa a cor vermelha e essa pessoa era perseguida, presa, assassinada. Hoje, a moda muda um pouco e é só dizer que a pessoa é corrupta. Então, estamos atrás de corruptos. E atrás de corruptos vale apontar para qualquer um, seja ele corrupto ou não. Basta ver a modalidade que está sendo institucionalizada no nosso país de tortura. A tortura que é representada pela prisão cautelar, pela prisão imotivada para motivar delações premiadas e para motivar confissões forjadas em atos semelhantes à tortura. Porque se antes se colocava em pau de arara, hoje se coloca nas prisões. E as prisões são torturas tão ou mais degradantes do que qualquer pau de arara. Lembrar também que o Poder Judiciário, ele se presta para servir a interesses políticos circunstanciais. Vimos, na história recente do nosso estado do Rio de Janeiro, o que foi quase consumado, a fraude da Proconsult para impedir a posse e a eleição e a posse de Leonel Brizola. Isso não aconteceria se não tivesse a conivência e a atuação do Poder Judiciário, como também não está acontecendo um golpe em nosso país, com a conivência também do Poder Judiciário. O Supremo com tudo, eles falaram. Segundo arquitetado por eles, com o Supremo e com tudo. Muito bem. E qual é a ferramenta atual que está sendo utilizada para o aprisionamento dos pobres e os negros e a colocação dessas pessoas no sistema penitenciário por juízes? É a guerra às drogas. É um tema que nós precisamos debater, discutir com a população se este é um caminho viável ainda numa civilização, no momento em que nós estamos querendo que a droga seja vista como um problema de saúde pública e não como um problema policial e um problema penitenciário. Nós temos um número elevadíssimo de pessoas que, em razão das drogas, seja pelo uso, seja pelo comércio dessas drogas, estão sendo motivados por decisões judiciais para ir habitar o sistema penitenciário. Agora, quando a própria lei excepciona algumas situações de aprisionamento, como é o caso das mulheres mães, em que a lei determina expressamente, não em razão, não como um privilégio dessas mulheres, mas como um direito das crianças de ter as suas mães em sua companhia, para prestar o serviço de guarda e cuidado que as crianças têm o direito. Quando a lei determina que toda mulher, mãe de filho até 12 anos, cumpra a medida de privação da liberdade, estou falando de cumprir, não estou falando de impunidade, cumprir a medida de privação de liberdade em casa, cuidando dos filhos, seja com tornozeleira ou não, e esta lei não é cumprida pelo judiciário brasileiro. Se rejeita. Quando o legislador determina que ninguém seja preso sem passar por uma audiência de custódia
para que o juiz verifique a legalidade dessa prisão, a integridade daquela pessoa que está sendo presa, isto também não está sendo cumprido da forma que deveria ser cumprida. E isto é um ordenamento do direito internacional. Isso está em todos os tratados de direitos humanos da ordem internacional. Então, essas questões são motivos de questionarmos a atuação do Poder Judiciário, garantidor de direitos fundamentais, que deveria ser e não está sendo. Então, essas reflexões que são importantes e que é a atuação do Poder Judiciário dessa forma que auxilia, ajuda, coonesta a atuação de uma polícia que é a que mais mata e, consequentemente, tem sido a que mais morre. Os senhores terem uma ideia, nós temos uma súmula no Rio de Janeiro que diz que a palavra do policial isoladamente é suficiente para um juiz levar uma pessoa à prisão, à cadeia. Com a polícia que nós temos e com a polícia que nós conhecemos, dar essa carta branca na mão de um policial não é fazer justiça naturalmente. Então são essas reflexões que eu gostaria de trazer aqui, agradecendo mais uma vez de poder estar aqui junto do nosso querido João Batista Damasceno, ele sim, um verdadeiro protagonista dos conhecimentos científicos, como cientista político que é, e como um verdadeiro baluarte de resistência contra uma justiça que está longe de se escrever com um J maiúsculo. Muito obrigado.